Vamos lá para uma mini aula. Resolvi gravar essa aula para vocês, para que nós possamos falar de como está vibrando e frequenciando essa energia do terapeuta da nova era. Quais são as potencialidades, os desafios e a prosperidade. Mas como vocês já me conhecem, antes da gente falar das técnicas, dos caminhos, a gente vai alinhar a nossa vibração. E então eu quero que vocês, neste momento, respirem profundamente dentro do corpo. Eu quero que você vá inspirando profundamente, soltando ar, que você vá trazendo a consciência de que você é um canal e que tudo começa na frequência que você sustenta, não pela ferramenta que você aplica. Traga essa consciência para dentro do seu corpo. Traga essa consciência para o seu sistema. Traga essa consciência para o momento do agora. Permita que essa consciência vá se expandindo. Permita que essa consciência vá te trazendo uma nova percepção do seu próprio processo. Estou aqui com alguns tópicos abertos para que a gente possa conversar sobre eles. Mas antes, eu quero que vocês entendam a importância desse momento de vocês ancorarem a sua própria força, a sua própria energia e fecharem o ponto geopático. Durante muito tempo, no processo de desenvolvimento de cada um de vocês, nas mentorias, nos treinamentos, vocês aprendem técnicas, vocês aprendem ferramentas de ancoramento. Mas eu sempre trouxe a cada um de vocês que em determinados momentos nós não vamos ter nenhuma ferramenta na mão, nós não vamos ter nenhum livro para ler, nenhuma apostila. E como eu vou ancorar? Como eu vou ancorar o meu ponto geopático? Como eu vou alinhar com o meu eu sou? Isso é algo que tem que estar já pronto dentro de cada um de nós. E eu diria mais ainda, isso sempre esteve pronto dentro de cada um de nós. Isso sempre esteve vibrando dentro de você. E a única coisa que precisa é que você se permita que esse movimento aconteça. Que esse movimento se expanda através da consciência de que eu sou o que eu sou. Só existe essa consciência. Só existe um e nós somos todos esse um. Essa percepção de que tudo está conectado, de que tudo pertence a esse aqui e agora, é a percepção que nós temos que trazer para a nossa vida, para a nossa existência, tá? Vamos lá, eu não quero atrapalhar aqui a visão. Tô eu aqui, né? Quem já me conhece sabe como é que funciona. Muito bem. Antes de iniciar, também eu quero falar um pouquinho que eu tenho conexão com muitos de vocês. Essa conexão, eu acredito que ela vem de um processo muito anterior, tá? Porque quando me vêm as memórias, eu tenho entendimento disso, que vem de um processo muito anterior, de outras existências que estamos nesse momento alinhando tudo isso, e que o meu papel aqui é muitas vezes trazer uma consciência para vocês. Porque cada um de vocês tem uma dificuldade, tem muitas habilidades, muitas potencialidades, mas tem uma dificuldade. E essa dificuldade muitas vezes impede que essa potencialidade, essa habilidade se manifeste e que vocês façam o caminho que tem que ser feito. Que vocês entrem na frequência, na vibração certa, se alinhem com tudo isso e possam expandir dentro de tudo isso, tá? Isso não acontece só com vocês que estão aqui comigo, acontece com muitos terapeutas, com muitas pessoas que escolhem estar dentro dessa área e também que escolhem estar dentro de outras áreas. Por que isso acontece? Isso acontece porque em algum momento a pessoa perde seu poder ou
traz o entendimento para sua vida que esse poder deixou de vibrar dentro dela. Mas na verdade esse poder ele continua ali, adormecido ainda. E o que faz com que ele se mantenha ali e que isso não se expanda é muitas vezes a camada grossa que vai se criando, essa camada de antimatéria. E essa camada de antimatéria ela vai criando uma crosta que impede que vocês acessem isso novamente. Aí vocês, todos vocês que vão assistir essa aula, já passaram por muitos processos, muitos eu acompanho há muito mais tempo, outros são mais recentes, mas todos passaram por muitos processos. Esses processos de limpeza, purificação, alinhamento, reestruturação, e vai lá e faz de novo, e faz mais um ciclo, e é mais uma ferramenta, é mais um movimento, e é mais uma tentativa, e a coisa parece que não vai, daí quando vai de um lado não vai de outro, quando alinha no profissional, desalinha no relacionamento, quando alinha no relacionamento, desalinha na família, quando alinha relacionamento, família e profissional, a prosperidade desalinha, ou a saúde desalinha. Então esse processo de vocês, para muitos de vocês, que estão às vezes numa situação que muitas áreas estão afetadas, e quando vocês vieram para a mentoria, para o desenvolvimento, era para liberar tudo isso, para que vocês realmente se alinhassem naquilo que tem que prosperar. E eu falo isso, e já conversei muitas outras vezes com vocês, que o limite ele realmente está na mente. O limite está na sua mente. O limite está no seu emocional. O limite está no seu corpo. O limite está, muitas vezes, na espiritualidade ancestral. E tudo isso foi tratado durante muito tempo, não só com o processo que vocês passaram comigo da mentoria, mas também nos processos de limpeza, de alinhamento, de expansão, nos processos, por exemplo, do treinamento do MAS, que muitos de vocês fizeram comigo. E aí vocês vão galgando novas consciências, é assim que eu vejo. Mas eu percebi que nesse último período, então, muitos de vocês que tiveram, é como se vocês tivessem um sopro, tá? Dá aquele sopro, aí eu vou, eu faço, parece, tudo vai se alinhando, parece que tudo tá alinhado, eu dou aquele sopro, e eu trago o entendimento para mim de que agora vai acontecer, agora vai alinhar, agora eu vou desenvolver meu trabalho, agora eu vou prosperar, agora eu vou entrar num alinhamento de todos os pilares. Esse vai, para alguns de vocês, não está indo ainda, está estagnado. Então, eu senti a necessidade de fazer essa mini aula, porque eu tenho tido algumas percepções. Quando eu converso com vocês, tá? Que vocês já me conhecem, né? Eu pego, às vezes, uma palavra que vocês falam, o tom da palavra, ou uma frase, ou uma percepção de um movimento que vocês estão fazendo, já me mostra aonde está o nó que ainda não foi desfeito dentro de cada um, na consciência, no emocional e muitas vezes no físico. E muitas vezes eu percebo também que tem a ver com o ego, há outras vezes com a comparação, outras vezes com a limitação que você se autoimpõe da falta de poder. Mas eu tô aqui hoje para falar que eu sei que cada um de vocês tem um caminho grandioso para fazer, que cada um de vocês tem capacidades e habilidades poderosas que estão sendo solicitadas pela rede, pelo mundo, pelo universo. E quando a gente não está fazendo essa troca, tudo aquilo que a gente está pensando, sentindo ou o nosso corpo está fazendo,
vai se potencializando de forma negativa. E aí, mais uma vez, vocês se veem nos entraves dos quais vocês ainda não conseguiram se liberar. Isso tudo são pontos, eu estou apenas pontuando aqui com vocês as minhas percepções e observações. Em alguns momentos, muitos de vocês que me conhecem um pouco mais de tempo, que sabem das minhas histórias, dos meus processos, em alguns momentos eu não sou exemplo para determinadas situações. Por exemplo, quando as situações de vocês elas envolvem a questão do fluxo da prosperidade dentro da área terapêutica, eu não me vejo como um exemplo para vocês, por quê? Porque eu sempre tive esse fluxo desde o dia que eu decidi trabalhar com isso. Inicialmente, para quem me conhece há mais tempo, só com as terapias, depois eu fui desenvolvendo os treinamentos, depois vieram as mentorias, depois veio o método ascensional e vieram outros processos, mas eu nunca tive problema com isso. Desde o momento que eu decidi fazer isso. Para mim sempre foi fluido, para mim é fluido. E muitas vezes eu tenho que diminuir o que vem para que me sobre tempo para fazer outras coisas, que são meus outros projetos. Mas aí surge a pergunta: por que para mim flui? Por que eu prospero? Por que tem muitos alunos e mentorados que fazem um processo, dois, numa segunda aula eles já estão alavancando aquilo que eles vieram buscar? E por que alguns de vocês ainda estão numa expressão que uma de vocês usou comigo, ou numa colocação que fez, parece que tudo mingua, tudo volta para a escassez. Parece que não abre o campo para fazer aquilo que tem que ser feito, parece que uma outra colocação de uma de vocês. Eu já pedi para a espiritualidade me mostrar o que eu tenho que fazer. Vocês percebem que em algum momento do que nós estamos falando aqui, ou uma outra expressão, me mostra como fazer, ou me dá tudo pronto, já ouvi isso também de muitos, tá? Esperando o pronto, tá? Vocês sabem que eu dou muito conteúdo, muito material, muita ferramenta, muitas percepções que me vêm, eu não limito nada, porque eu quero realmente que vocês façam o processo. Mas, gente, o porquê que isso acontece? A partir do instante que vocês entenderem que vocês são os únicos responsáveis pelo processo de vocês e vocês colocarem mente, coração, corpo, tudo a vosso favor, vai funcionar. A partir do instante que vocês pararem de esperar que a rede de cada um, a espiritualidade de cada um, a egrégora de cada um diga o que tem que ser feito, vocês vão entrar no fluxo e vão fazer o que tem que ser feito. Porque o que acontece? A rede egrégora, eu já disse, e eu vou repetir, vou afirmar aqui. Eles são ponto de apoio, eles são coadjuvantes no nosso processo. A egrégora não manda em nós. Ela não determina se eu tenho que ir pela linha A ou pela linha B, pela rua tal, ou no bairro tal, ou na cidade tal, que é lá que eu vou. Não. Isso é com vocês. Enquanto muitos de vocês esperam que a espiritualidade diga, vai por aqui ler baralho, ou vai por aqui fazer reiki, ou vai por aqui dar um treinamento, ou vai por aqui fazer uma vivência, ou vai por aqui se transformar numa bruxa. Não. Isso não vai acontecer. Tá? Não vai. Quando eu uso expressões ou permito que a minha vibração me traga expressões que afirmam que eu estou vivendo um momento escasso, eu estou potencializando aquele momento. Porque vou lembrá-los aqui novamente. Cada um de nós, com potencialidades como as que vocês têm, como as que eu tenho também,
com capacidades e habilidades e preparação para fazer muito, não faz, essa própria energia, esse próprio campo mingua, trava e escassa. E aí vocês afirmam isso através da palavra, porque constataram que o externo está me mostrando que tudo está travado, que tudo se tornou escasso. Mas vamos sair dessa frequência agora, tá? Porque senão daqui a pouco vocês vão me olhar e vão dizer assim: a Ana tá falando igual os coach que tem por aí. Aqueles que dizem assim: a culpa é toda tua de tu não ter resolvido nada, tá? Não é sobre isso, gente. Eu tô apenas pontuando algumas questões que vocês me trazem, porque isso também faz parte, tá? Vocês se observarem como vocês funcionam, tá? Eu não tive dificuldades com as minhas questões, que eu disse na parte profissional, e porque eu sempre tive um posicionamento diferente, talvez, nessa área profissional, com relação a tudo. Então, eu já tive empresa, que eu administrei durante muito tempo, e antes da empresa eu já tinha um outro negócio meu, então eu sempre tive esse perfil, e eu sempre vibrei essa energia da prosperidade, independente de ter ou não as coisas materiais, porque a prosperidade ela é uma vibração. Então eu sempre tive essa abertura dessa frequência e eu sempre tive um entendimento dentro de mim, independente do conhecimento que eu tinha, porque lá atrás, quando eu iniciei a minha jornada, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu mal sabia de coisas espirituais. A primeira empresa que eu montei, foi quando eu me separei, eu tinha lá meus 25, 26 anos, eu conhecia só centro espírita. Eu não tinha entendimento de nada. Depois é que eu fui me moldando nos próximos períodos com outras questões de entendimento disso. Mas eu sempre tive algo que eu acho que eu já trago da infância, que eu até já contei para vocês, né? Que eu já fazia, sem saber o que era, todo esse processo de visualização, de me ver nos ambientes, nos momentos e as coisas, porque eu não tinha isso na fisicalidade. A vida era totalmente escassa da minha família. Aliás, não era nem escassa, gente. Era miserável. E ainda é para muitos da linha da minha família, por parte de pai e mãe. E eu, desde pequenininha, eu não me via naquele mundo. Então, talvez eu tenha esse entendimento que talvez eu tenha vindo já com essa configuração para que eu pudesse trazer essa percepção para vocês, que não é o local onde vocês estão, não é o ambiente, não é o padrão que vocês foram criados, não é a mentalidade que vocês têm que vai determinar que vocês não possam ser terapeutas de sucesso, que vocês não possam criar um ritmo ali onde vocês tenham sucesso naquilo que vocês estão fazendo, tendo uma agenda com atendimentos, ganhando bem por esses atendimentos, gerando bem-estar para as outras pessoas, resultados na vida de vocês e na dos outros, vivendo a abundância e crescendo progressivamente dentro disso, tá? É por isso que eu trago essa percepção para vocês, tá? Então, o que nós vamos falar hoje? É o terapeuta que entende que cura é frequência e não apenas técnica, tá? Então, cada um de vocês tem que entender que a cura, ela é uma frequência, uma mudança de frequência. Não é apenas a técnica que vocês usaram ou aplicaram. E isso tudo integra ciência, espiritualidade e energia quântica. E aí, muitos de vocês já têm conhecimento sobre isso. O terapeuta, ele trabalha em si mesmo para depois ativar no outro. Então, tudo aquilo que eu quero ativar no outro, primeiro eu vou trabalhar dentro de mim, depois eu vou ativar no outro. E nós usamos a nossa consciência com tecnologias espirituais e vibracionais. Porque o que faz com que aconteça o movimento é a minha consciência.
ok? O terapeuta da nova era, ele não atua a partir da dor, mas do propósito. Ele compreende que o campo que ele sustenta é o verdadeiro instrumento de transformação. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês faz parte de um workshop que eu estou elaborando para o terapeuta da nova era, tá? E vocês estão recebendo conteúdo, assim, a base do conteúdo em primeira mão. Então, o que isso diz para cada um de vocês? Essa compreensão que o campo de sustentação é o nosso verdadeiro instrumento de transformação. Então, se eu não dou sustentação ao meu próprio campo, e isso é um trabalho diário, consistente e um trabalho onde a gente mergulha de cabeça, ele não pode ser superficial. Eu ouço muito, percebo e vejo. Eu fiz tal ativação. Quanto de energia tu colocou nessa ativação? Quanto de consistência? Quanto tu mergulhou fundo nisso? Vai fazer toda a diferença, tá? Qual é a potencialidade do terapeuta da nova era? Muitos de vocês têm essas potencialidades. Capacidade de canalizar, de co-criar e reordenar campos. Todos vocês, independente da ferramenta que vocês tenham, têm essa capacidade. Todos que eu estou falando aqui, sem exceção. Vocês têm o dom da sensibilidade, da empatia, da leitura energética, sem nem usarem muitas vezes. Vocês nem se percebem. E eu sei disso. A presença de vocês é a ferramenta terapêutica. O teu estado de presença é a tua ferramenta terapêutica. Quando eu quero... Como eu vou atrair clientes se eu não estou em estado de presença, que é a minha verdadeira ferramenta terapêutica? Aí vem o questionamento, por que eu não estou em estado de presença? A prosperidade que muitos de vocês tanto buscam, tá? Seja ela financeira, profissional, espiritual, energética, de saúde, de relacionamento, de família, essa prosperidade que todos vocês buscam, ela é um reflexo do alinhamento vibracional. Quanto mais o terapeuta acessa seu estado de coerência interna, mais o universo responde com fluidez. A verdadeira prosperidade não é apenas financeira, é a expansão de propósito, impacto e consciência. Vamos falar um pouquinho das dificuldades e armadilhas. Esse tópico aqui nós vamos tratar e eu acho que é a virada de chave para muitos de vocês, tá? Muitos de vocês já estão nessa vida há muito tempo, nessa vida de querer se alinhar dentro da terapia, muitos querendo largar o trabalho que tem, outros querendo inserir a terapia dentro do trabalho que tem, outros se dividindo entre outros negócios que tem a terapia, mas muitos de vocês já se pegaram nisso e se pegam ainda, tá? O excesso de busca por técnicas e certificações, isso é uma fuga do teu campo interno, tá? Isso é uma fuga. Por que isso é uma fuga, Ana? Isso é uma fuga porque eu estou dizendo desde o começo desse vídeo que você é a sua ferramenta, que a sua egrégora é coadjuvante. Isso quer dizer que as técnicas e as certificações, elas são coadjuvantes. Enquanto você não alinhar seu campo interno, você não vai ter prosperidade, não vai ter magnetismo e não vai atrair clientes, pacientes e não vai sair dessa vibração. Uma outra dificuldade é o medo de se posicionar e ser visto. Porque muitos já se trabalham nas crenças de rejeição, de comparação, a síndrome do impostor. Muitos já se trabalharam nisso e eu sei disso. Mas vocês continuam tendo medo de se posicionar. Mas esse medo de se posicionar e de ser visto, ele está conectado com as crenças ainda, tá? Por quê? Vamos lá. Por quê?
Se eu tô com... Olha o que eu vou falar para vocês agora. Se eu tô com dificuldade no financeiro, tá tudo escasso. E eu ainda tô preocupado com se os outros vão me ver desenvolvendo meu trabalho. Tô preocupado com o que os outros vão pensar de um vídeo que eu fiz, ou de um post que eu fiz, ou de uma conexão que eu fiz pelo WhatsApp, oferecendo o meu serviço, o meu trabalho, aquilo que eu sei que eu sou boa e habilidosa em fazer. Eu ainda estou preocupado com isso. E veja bem aqui, eu não estou falando desse posicionamento de serviço numa rede social. Vai muito além disso, gente. Muitos de vocês têm vergonha de falar para a família, para o vizinho, do que vocês fazem e como é que vocês querem prosperar. Gente, a gente vive aquilo que a gente faz. Eu não tenho lugar que eu vá, que eu não fale do que eu faço. E foi assim desde o começo. Então, às vezes eu tô no supermercado, eu tô falando com uma pessoa do meu trabalho. Olha o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã eu saí para fazer a minha caminhada, porque o dia tá maravilhoso, lindo, gostoso. Eu saí fazer minha caminhada. Eu gosto de caminhar aqui na Pracinha das Feiras, para quem é aqui de Caxias sabe, onde é, eu gosto de caminhar na Praça das Feiras. Depois eu vou na Praça do Trem, ali do lado do shopping, que tem a grama, tem árvore, tem os aparelhos lá que a gente se estica. Eu gosto de fazer, tem momentos que eu gosto de fazer esse movimento ao ar livre. Aí eu estava lá fazendo meus movimentos, aí depois eu sentei embaixo de uma árvore, fazer uma conexão, uma meditação, depois que eu terminei todo minha parte física, né, de me trabalhar. E aí tinha os momentos que eu vou, aquilo tá uma paz. Tinha uma única senhora lá, com um cachorrinho, passeando com o cachorrinho, brincando com o cachorrinho dela, tá? Que deve ser vizinho que mora ali por perto, assim como eu, né? E aí ela amarrou o cachorrinho numa árvore. E aí ela foi do lado do aparelho que eu tava lá me alongando e começou a conversar comigo. Começou a conversar. A gente começou a conversar, aí ela falou de questões que a gente tava falando do todo, do coletivo, enfim. E daqui a pouco ela começou a falar de algumas outras dificuldades e tal, perguntou o que eu fazia. Aí eu falei, né, do que eu faço. Diz ela assim para mim: não é por acaso que a gente tá aqui. Eu quero o teu trabalho. Eu quero que tu me atenda. Eu tenho questões para resolver. Entenderam? Não tem hora, nem lugar, nem momento para falar daquilo que a gente vive. Se eu quero ter resultados, eu quero ter prosperidade, eu tenho que me expor. Falei agora há pouco que nem não precisa ser na rede social. Eu sei que muitos de vocês têm essa dificuldade, eu diria assim, ó, rede social não é para qualquer um mesmo, tá? Não é. Tem que ter uma vocação para estar ali. E eu digo para vocês que até eu de vez em quando não tenho mais aquela energia para isso. Estou direcionando para esse movimento que estou fazendo aqui com vocês, que é falar com quem realmente quer aprender. Mas, por exemplo, como é que é a tua rede, o teu network, a tua rede? Quantas pessoas da tua rede sabem o que tu faz, a habilidade que tu tem muitas vezes de passar uma ruda em alguém, que muitos de vocês benzem, porque aprenderam durante o desenvolvimento. Quantos de vocês falam sobre aquilo que vocês fazem? Quantos da rede de vocês sabem do que vocês fazem? Muitas vezes tem pessoas procurando por uma orientação para tomar uma decisão. Quantos de vocês já pararam? Ok? Então, a gente tem que se expor. Vocês precisam ser vistos. As pessoas têm que saber o que vocês fazem, independente de vocês estarem numa CLT ou estarem ajudando o marido na empresa, porque eu também ajudo o meu, os projetos nossos pessoais que nós temos outras coisas. Mas eu continuo fazendo o meu trabalho, eu vivo aquilo que eu faço. E isso me gera, sim, prosperidade e retorno, sim, e bastante. E é isso que eu quero que vocês tenham. Então, a falta de estrutura e constância energética. E veja, eu não estou falando de estrutura física.
Vocês não precisam, muitas vezes, de nada para fazer um atendimento, apenas do celular. Muitas vezes, porque um benzimento hoje pode ser feito pelo celular, uma conexão online, o baralho, uma conversa. Muitas vezes as pessoas precisam só de uma conversa, cobra pelo teu tempo. E muitos de vocês sabem disso, que muitas vezes vocês precisam só conversar. Quantos de vocês conversam comigo e melhor? Quantos de vocês conversam comigo e muda a percepção? Eu, com vocês, faço porque gosto. Mas com outras pessoas que me procuram para tirar dúvidas, porque estão em um processo, eu marco um atendimento. E a pessoa tem que pagar por isso. Então, vocês têm que não romantizarem a missão de vocês. A dificuldade em lidar com a matéria e o dinheiro está nisso também. Tá? Muitos terapeutas se perdem no excesso de informação e acabam desconectados da própria essência. O que estagna, deixa o terapeuta estagnado, não é a falta de conhecimento, mas a falta de presença e autoconfiança em sustentar o campo que veio ancorar aqui nesta vida, nesta linha mestra que vocês têm para seguir aqui. Vamos falar da parte mais dolorosa em cada um de vocês, que é a parte da prosperidade para muitos, tá? Existe um desalinhamento entre missão e merecimento. Então, ok, Ana, eu entendi a minha missão. Minha missão é ser terapeuta. Eu me sinto merecedor de ser um terapeuta de sucesso. Eu me sinto merecedor de ser um terapeuta próspero. Eu me sinto merecedor de ser um terapeuta que as pessoas me procuram, se conectam comigo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Se façam essa pergunta. O ponto que estagna muitos de vocês ainda é porque vocês inconscientemente acreditam que servir tem que ser sacrifício. Que vocês não estão servindo pela abundância. Por quê, Ana? Porque isso não estou falando só da terapia. Tá? Esse processo do servir, ele é diário. É o servir para minha família, é o servir no meu relacionamento, é o servir na sociedade, é o servir em todos os lugares. Quando eu vejo isso, quando eu sinto que eu estou numa vibração de sacrifício, eu não estou na abundância. Então, o meu servir está desconectado da abundância. Muitos de vocês me dizem assim, eu estou indo e estou observando. Estou observando tudo que está se configurando à minha volta e esperando que o universo me dê uma resposta. Isso eu classifico como resistência inconsciente à expansão, por culpas, lealdades sistêmicas, familiares, maldições, medo de ultrapassar os mestres, ou ainda a própria família. Enquanto vocês continuarem colocando pessoas em pedestais, seja em que nível for, vocês não vão prosperar. E quando eu falo em colocar em pedestal, é para mim também. Nenhum de vocês deve me colocar acima de vocês. Eu não estou acima de ninguém. Eu tenho um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estrada, talvez. Um pouco mais de resultados. Mas vocês jamais devem me colocar no pedestal e não devem colocar ninguém. Porque se eu contar história de muitos que eu conheço, que eu sei que muitos de vocês já colocaram em pedestal e que vocês gastam a energia de vocês, às vezes, curtindo, acompanhando, conectando com a egrégora da pessoa, alimentando a egrégora da pessoa, vocês iam ficar de cara aqui, mas não é assunto para hoje. Talvez uma vivência, tá? Mas coisas têm acontecido esse ano. Muitas. A falta de autoconhecimento energético e gestão do próprio campo. Muitos de vocês ainda passam por isso. E mais ainda, vou mais fundo nisso aqui, porque isso é importante para cada um de vocês. Não mintam para vocês mesmos.
Não mintam para vocês mesmos dizendo que tá tudo bem quando não tá. Não mintam para vocês dizendo que vocês estão com a vida leve quando não tá. Não mintam para vocês dizendo que vocês estão fazendo processo e não estão fazendo de verdade. Tá? Então tragam essa verdade da real situação que vocês estão, para que realmente vocês possam abrir os pontos que têm que ser ainda tratados, para que vocês possam então se inserir numa nova frequência e vibração. A prosperidade, gente, ela é um espelho da nossa própria frequência em todos os níveis. Muitos terapeutas, eles vibram a abundância para o outro. E eu tenho certeza que muitos de vocês fazem isso também. Vocês atendem, dão resultado para o outro. O movimento que vocês fazem cura o outro. O movimento que vocês fazem abastece o outro de energia. O movimento que vocês fazem com o intuito, muitas vezes, de receber algo que tem a ver com essa prosperidade, então, ou seja, o dinheiro, ou seja, uma ajuda em muitos movimentos, quando vocês compram um curso, um treinamento, algo para fazer, e, com essa intenção, acaba dando resultado para o outro. A pergunta é: por quê? Por que eu não prospero e eu dou prosperidade para o outro? Falta de permissão. Além de falta de merecimento, é falta de permissão. Então, o nível de permissão de vocês é baixo. Então, eu não posso passar daqui. Então, quando eu vou passar daqui, vai para o outro. Vai para o outro. Vai para o outro. Eu vou encontrando meios e caminhos. Às vezes eu estou me expandindo para a abundância. Estou encontrando meios e caminhos e vai para o outro. E vai para o outro porque eu estou aqui no meu teto de permissão. Aí nós entramos num assunto que é bem interessante. Ó, perceba uma coisa que eu vou falar para vocês assim. Aquilo que vocês buscam muitas vezes, vocês têm que estar com o caminho aberto para aquilo acontecer. Porque senão vocês mesmos se atrapalham nisso. Um exemplo assim, ó, eu quero expandir a minha prosperidade. Eu quero. Tá? Eu quero expandir a minha prosperidade, eu quero me alinhar no meu trabalho de terapeuta, eu quero fazer com que a coisa aconteça, eu me vejo fazendo isso, eu me vejo prosperando, eu me vejo atendendo, eu me vejo tendo um retorno positivo das pessoas, eu me vejo construindo isso. Mas eu tô dividido. Eu tô dividido, porque para mim fazer isso, eu tenho que largar outra coisa que eu tô fazendo, e muitos de vocês vivem isso que eu sei. Tá, eu tenho que largar isso aqui, eu tenho que fechar esse circuito aqui, que às vezes eu estou trabalhando de CLT. Eu estou trabalhando em algum lugar, aí isso está me limitando, não posso fazer aqui. Mas eu quero expandir aqui, mas eu não posso fazer. O que acontece com essa energia toda que você botou aqui, ó, nisso que você quer movimentar? Quando você vem, por exemplo, fazer uma mentoria. Ou quando você compra um tratamento. Ou quando você compra um ritual. Para expandir tudo isso. Todas as suas potencialidades. Você não tomou a decisão ainda. Você tem medo. Tem medo. E aí o medo te mantém aqui. E aí essa energia toda que se perde, não. Essa energia toda sai daqui, ela vai se espalhar para outros lugares. Outras pessoas que estiverem nessa frequência vão receber do seu próprio campo. Entendido? Espero que sim, tá? Porque isso é muito importante. Então, tudo isso, de novo, vocês têm que se reprogramarem, reprogramar o campo psicoemocional para receber, para reconhecer o próprio valor e entender que servir também é prosperar. Esses pontos aqui que eu estou trazendo, eu sei que eles são bem fortes, tá? E daqui a pouco algum de vocês aí do outro lado vai me mandar uma mensagem e vai dizer assim, Ana, e daí eu faço o quê? Porque tudo isso eu já fiz. Eu já fiz todos esses movimentos, já fiz todas as coisas, e eu vou repetir o que eu repeti antes. Persistência, constância e ir fundo naquilo que vocês decidiram fazer. É o que vai fazer a diferença no resultado, tá? Vocês têm que se perguntarem assim, em qual área da minha vida eu não estou autorizado a expandir?
Em que momento vocês estão confundindo humildade com pequenez? O caminho da expansão, ele é moldar, ativar, soltar e prosperar, né? São as afirmações da MASP 77, que é aquela ferramenta que eu tenho, que alguns de vocês também usam, né? Que fizeram o treinamento, que usam para fazer o movimento da prosperidade. Muitos de vocês, como eu falei antes, não têm as questões da prosperidade, mas tem outras questões que muitas vezes pegam no físico. Muitos de vocês têm questões físicas para resolver, questões de saúde, e que de novo eu vou entrar no mesmo assunto. Por que eu tenho essa questão de saúde aqui que está me limitando? Que me impede de desenvolver aquilo que eu tenho como missão de vida e que eu escolhi. Por que todas as vezes que eu vou expandir, aparece uma doença, uma limitação física, que me impede de seguir naquilo? Porque se eu não estou saudável, eu não posso atender. E eu não posso prosperar naquilo que eu me determinei a fazer ou que eu escolhi fazer. Entra na mesma coisa, gente. Então, cada um de vocês tem uma dificuldade em uma área, alguns em mais de uma. Alguns é a questão família. Então, quando eu vou começar a fazer meu movimento, agora eu entendi tudo. Eu vou fazer meu movimento, o que acontece? Dá problema na família. Dá problema com o marido, com o pai, com a mãe, com os filhos. E aí, eu passo mais um período para ser a base, o suporte dessa família e deixo de fazer o que eu tenho que fazer aqui. Vou contar uma coisa para vocês agora. Não vou contar, né? Eu vou colocar. Se vocês tiverem que fazer uma escolha neste momento que nós estamos vivendo agora, como humanidade, de despertar, de mudança de frequência do planeta e do nosso sistema, do nosso corpo, se vocês tiverem que fazer uma escolha para continuarem a jornada de vocês dentro da linha mestra que vocês escolheram viver aqui, escolham o despertar. Escolham o despertar. Sem arrependimentos. Tá? Por que isso? Porque está se configurando momentos onde essas realidades paralelas que nós vivemos zilhões de vezes ao dia, elas vão ir se afunilando. E a distância da frequência energética de um para outro, ela vai se ampliar muito. Então, muitos de vocês, em muitos momentos, escolheram, sim, porque é família, porque é trabalho, porque é isso ou aquilo, e deixaram de mergulhar fundo no despertar, mergulhar fundo naquilo que vocês escolheram fazer como canal que vocês são. E vocês vão entender que não valeu de nada, tá? E isso é muito real, gente, tá? Então, eu quero que essa mini aula lembre que cada um de vocês não é apenas o terapeuta que escolheu ser, mas um portal de frequência. Quando eu entendo que eu sou um portal, um canal, eu jamais vou me limitar, porque portais não se limitam, eles só se expandem. Então, expanda a sua consciência, sua energia de permissão para a prosperidade, para a abundância e para desenvolver o trabalho que vocês vieram fazer aqui. Eu quero que cada um de vocês anote uma crença limitante, o que prende vocês na estagnação. E depois me mandem no WhatsApp, que aí eu vou ajudá-los com uma ativação. Perfeito? Gratidão a cada um de vocês.